Senador Randolfo Rodrigues. Ministro, aqui no plenário deste Senado, eu diria que neste Congresso Nacional deve ter tido algum parlamentar que defendeu a Lava Jato tanto quanto eu. Mais do que eu, não teve. Não teve e não tem. Eu continuo defendendo qualquer operação de combate à corrupção. Acho que é um princípio, aliás, é um pré-requisito do homem público. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência, se não sabe, a PEC do fim do foro, que o senador Álvaro Dias falou ainda há pouco, eu fui o relator. E encaminhei para aprovação no plenário do Senado integralmente, conforme o texto que foi encaminhado pelo autor, o senador Álvaro Dias. E rogo para que seja aprovado pela Câmara o quanto antes. Da mesma forma, ministro, o senhor sabe muito bem, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, eu disse que a nossa, e eu sou líder da oposição ao governo Bolsonaro aqui nesse Senado, mas eu disse que a nossa oposição não seria situação automática, nem seria oposição sistemática. E dizia que um ponto de encontro que tenho com o senhor, são os aspectos do pacote anticrime em relação ao combate à corrupção. Tenho divergências, notadamente no excludente de ilicitude, mas tenho convergência em outros aspectos. Mais que isso, eu fui um dos poucos aqui, senhor ministro, até contra a base do vosso governo, a querer que o COAF ficasse sob o Ministério da Justiça. Alguns da base do vosso governo votaram para que o COAF não ficasse sob a guarda de Vossa Excelência. Faço essa preliminar para as perguntas que farei e para, em seguida às perguntas, proceder um rápido comentário. Então, faço essa preliminar para dizer que combate à corrupção não é patrimônio individual de ninguém. Não é patrimônio seu, não é patrimônio de nenhum procurador da República, não é patrimônio de nenhum senador, não é obra de nenhum herói aí colocado, é obra da sociedade brasileira. E tem que ser tarefa da sociedade brasileira e obrigação de homens públicos. Dito isso, senhor ministro, eu faço a preliminar para dizer autoridade para as perguntas e dúvidas que eu considero necessárias serem aqui esclarecidas. Sobre todos os acontecimentos que Vossa Excelência já tem conhecimento e sobre vossa condução à frente como juiz da força-tarefa da Operação Lava Jato, hoje o senhor faria alguma autocrítica da forma como conduziu o processo, em especial a troca de mensagens com os procuradores? Vossa Excelência acredita que agiu de forma insuspeita ou crítica? Olhando em retrospecto, Vossa Excelência agiria de forma diferente? O senhor, há pouco, a conta oficial do Telegram, no Twitter, diferentemente talvez do que tenha sido lhe informado, disse que pode haver possibilidade das conversas estarem nas nuvens. Tendo essa possibilidade de conversas no Telegram estarem nas nuvens, o senhor abriria mão do sigilo? Convidaria aqueles com quem o senhor conversou para abrir mão do sigilo e, dessa forma, tornar pública todas as conversas? Já que claramente o senhor disse que não tem nada a temer. Eu digo isso porque isso foi um Twitter do Telegram, oficialmente, ainda há pouco, dizendo isso, da possibilidade, a contrário senso do que foi divulgado aqui. Por fim, aqui mesmo nessa audiência, eu ainda teria réplica, né, senhora presidente? Isso. Não, eu vou usar a réplica. Mas ainda nessa audiência, em uma matéria, em uma entrevista sua ao Estadão, o senhor disse em relação ao caso Intercept: não é só uma invasão pretérita que um veículo de internet resolveu publicar. Não é só uma invasão pretérita que um veículo de internet resolveu publicar o conteúdo. Nós estamos falando aqui de um crime em andamento. O que Vossa Excelência quis dizer em relação a crime em andamento? Estava se referindo ao Intercept, à ação dos hackers? Qual, a partir daí, a percepção de Vossa Excelência? Tem alguns segundos, eu deixo para a réplica, presidente.
Senador, que pese o seu histórico, os seus discursos, seus posicionamentos históricos em relação à corrupção, eu, com todo respeito, acho que, em relação a esse tema, o sensacionalismo da divulgação dessas mensagens desde o início lhe causou uma impressão equivocada acerca da realidade dos fatos. Como Mas nós temos... Você está falando de mim? Não, estou fazendo uma ponderação. Tá? Desculpe, é que eu não entendi a ponderação. Não. A minha ponderação é que, em relação a muita gente, talvez o senhor senador respeitosamente esteja incluído nesse grupo. Tá? Talvez. Bem, Porque eu não expressei minha opinião, desculpe. tá bom. Talvez, então, vamos dizer assim, o sensacionalismo como essas supostas mensagens foram divulgadas tenha lhe causado uma avaliação errada do que aconteceu em relação a esses fatos. O fato é que já foi dito aqui por vários, por mim, fora aqui dessa audiência, não são incomuns conversas entre juízes, procuradores, policiais e advogados no cotidiano da nossa prática forense. Nossa prática forense é diferente, por exemplo, da tradição anglo-saxã, onde existe uma quase impossibilidade desse tipo de interlocução. Mas o nosso sistema é diferente. E no nosso sistema, o juiz da ação penal é o juiz da fase de investigação. A ele que atende requerimentos do Ministério Público, da polícia, dos advogados, e eventuais conversas, embargos auriculares não deixam de ser incomuns. Do outro lado, nós estamos falando aqui de uma operação que nas minhas mãos durou 4 anos. Não é? Então, essas conversas se repetiram com procuradores, policiais e advogados durante muito tempo. Nós estamos falando de 4 anos aqui. Do outro lado, abstraído o sensacionalismo, abstraído a possibilidade de adulteração parcial dos textos das mensagens, não existe nada ali de conteúdo ilícito ou ilegal. De forma que, se nós formos observar os fatos da operação, o número de deferimentos, prisões, por exemplo, o número de indeferimentos, o número de recursos interpostos pelo Ministério Público em relação às minhas sentenças, quase que integralmente houve recurso em todas, salvo uma, de 45. Se nós vamos observar tudo isso, não há aí nenhuma espécie de conluio ou convergência absoluta entre a posição do Ministério Público ou do juiz. Do outro lado, a indagação se eu me arrependeria do que fiz, não, eu acho que nós mudamos um padrão de impunidade da grande corrupção que nós tínhamos no país. E a dinâmica da operação gerava, às vezes, essas interlocuções informais, mas nada feito fora do extraordinário ou dentro da legalidade. A questão do Telegram, da nuvem e tal, não sei. A informação que eu tenho é que, uma vez saído do Telegram ou apagadas as mensagens, se apaga igualmente nas nuvens. Pouco. Bem, a informação que eu tenho é diferente, mas eu não sou um técnico, não sou um especialista nessa matéria. Ter-se-ia que ver isso aí. Vamos lembrar que o Telegram não tem representação no Brasil. Não é uma coisa assim tão simples. A pergunta... O crime em andamento, Sim, perdão. perfeito. Olha, o crime em andamento é porque, até onde eu tenho notícia, aparelhos celulares de outras pessoas estavam sendo continuamente atacados, não é? E com o conteúdo capturado. Então, por exemplo, se nessa semana, depois do início dessas divulgações, novos celulares foram hackeados e o aparelho, vamos dizer, capturado o conteúdo, nós vamos aceitar a divulgação, então, desse material por qualquer órgão de imprensa? Eu acho muito grave. Não é? Por isso, um crime em andamento. Ministro, eu repilo qualquer violação da intimidade por conta de atuação de hackers de quem quer que seja. Mas eu saúdo a liberdade de imprensa que possibilita a qualquer cidadão saber a prática e a atuação de suas autoridades. Aliás, é de George Orwell uma frase que diz: jornalismo é publicar tudo aquilo que não querem, todo o resto é publicidade. Eu fiz a pergunta em relação ao crime em andamento, porque eu tenho autoridade, inclusive, para falar sobre liberdade de imprensa aqui,
Porque outrora o site antagonista recebeu censura do Supremo Tribunal Federal. Eu fui o primeiro parlamentar a me solidarizar com o site. Aliás, a censura não foi do Supremo Tribunal Federal. A censura foi emanada da presidência do Supremo Tribunal Federal. Fui o primeiro a me solidarizar com o site. Da mesma forma que solidarizei com o site antagonista, eu creio que é o livre exercício da condição de do jornalismo, a publicação de matérias por conta do Intercept. Por fim, senhor ministro, só concluindo, presidente, no minuto que me resta, ministro, sinceramente, lhe falando do coração aberto, deixa-lhe retratar o seguinte. Eu continuo apoiando todas as operações de combate à corrupção, inclusive as que vierem a ter neste governo, porque, ao contrário do que foi dito, em um momento aqui, não sei se foi erro de estilo de Vossa Excelência, o senhor disse a corrupção estava disseminada. O senhor colocou no pretérito perfeito. Ministro, o senhor me permita, tem casos de corrupção no atual governo a qual o senhor serve. Tem um ministro envolvido com escândalo de laranjas. Tem denúncia de utilização de caixa 2 em relação a outros ministros. Então, enfim, tem denúncia de todas as ordens. O ministro do Meio Ambiente é denunciado por crime ambiental. E por aí vai. A corrupção existe na estrutura do Estado brasileiro. E tem que ser combatida porque é uma estrutura da formação patrimonial do Brasil. E não é dever nem somente seu, nem somente meu, é dever de todas as autoridades públicas. Por fim, ministro, deixa eu lhe dizer, como apoiador da Operação Lava Jato que fui, me permita dizer, o senhor tinha 2 caminhos. Aqui, a história. Aqui, a sua carreira. Eu sou historiador e posso lhe dizer uma coisa. Já concluo, presidente. Não tem na história brasileira notícia de ter tido nenhum juiz na história com papel de destaque que Vossa Excelência teve. Talvez um jurista, Rui Barbosa. Um juiz, não. O senhor poderia passar para a história, e eu acho que considero isso relevante, como o principal personagem do combate à corrupção do país no século XXI e nos séculos anteriores. O senhor optou servir a um governo, e me permita, o governo mais desastrado, mais atrapalhado da história e que não é imune à corrupção. Senador, eu peço escusas para dizer isso, mas eu aceitei vir para o governo por um objetivo muito específico, que eu coloquei publicamente todas as vezes. Como juiz, meu trabalho esteve constantemente ameaçado por viradas de mesa. Isso acontecia em outros países. Veja lá na Guatemala, o que aconteceu no último ano. Veja lá na Itália, o que aconteceu após as operações Mãos Limpas. Eu recebi esse convite, eu aceitei de bom grado, com os objetivos de consolidar os avanços contra a corrupção, e nós podemos reproduzir esses avanços contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Então, as minhas intenções, ao assumir, foi aderir a uma missão. Existe esse governo específico, no qual tem a convergência com essa missão específica. Então, jamais traí os meus princípios, os meus ideais. Apenas mudei de posição na estrutura, vamos dizer, administrativa desse país, por entender que poderia fazer mais nessa posição.